Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, segunda-feira, dia 21 de outubro de 2024. A partir de agora aqui no seu rádio tem o JD1 no ar, comigo Wesley Paiva, apresentando as principais notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo. Essa é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS, Transformando Vidas. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. Tempo amanhece fresco no estado e a segunda-feira não deve ter chuva na capital. JD1 no ar. Previsão do tempo. Após uma passagem rápida, a frente fria começa a deixar Mato Grosso do Sul no início desta semana, mas ainda os requisitos do fenômeno deixam o tempo mais ameno e fresco nesta segunda-feira, dia 21, principalmente em Campo Grande. Sistemas meteorológicos como o Meteorred e IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, apontam que não haverá chuvas para a capital sul-mato-grossense, mas ainda há possibilidade de pancadas acontecerem na região do Bolsão, Paranaíba e Três Lagoas e em cidades do sul do estado, Iguatemi, Ponta Porã, Dourados e também a Naurilândia. Campo Grande amanheceu com vento gelado, um clima fresco e o céu nublado. Logo nas primeiras horas, o termômetro registrava 22 graus e a máxima prevista para o dia é de 29 graus. Nas demais regiões, Corumbá, já no Pantanal Sul-Mato-Grossense, pode voltar a registrar aumentos nas temperaturas, assim como outras cidades próximas, como Aquidauana, Miranda e Porto Mutinho. Pela região norte, Coxim, Rio Verde, Sonora, Pedro Gomes e Camapuã, também os termômetros marcarão aumento na temperatura. Na região sul, Ponta Porã e Dourados, por exemplo, as temperaturas não deverão passar dos 29 graus. JD1 no ar. Agro. E agora tem as principais cotações que movimentam o nosso mercado agropecuário, começando com a base de preço da arroba do boi gordo, que hoje é de R$ 283 no mercado físico. A arroba da vaca gorda, R$ 259. O milho seco, saca 60 quilos, a base de preço hoje no mercado físico é de R$ 58 e a soja em grão, saca 60 quilos, R$ 138 no mercado físico. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, segunda-feira. JD1 no ar. Notícias. Foi registrada a queda nos preços da batata, da cebola e da cenoura na maior parte das principais centrais de abastecimento do país no último mês. É o que mostra o 10º boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro divulgado pela Conab. Em relação às frutas, a banana e o mamão também apresentaram um movimento de queda em setembro. O boletim mostrou ainda que no acumulado do ano, o volume total de frutas enviadas ao exterior foi de 660 mil toneladas, número 3,8% menor do que observado no mesmo período do ano passado. JD1 no ar. JD1 no ar. A Caixa Econômica Federal paga hoje, segunda-feira, dia 21, a parcela do Bolsa Família aos beneficiários do NIS, número de inscrição social final 2. O valor mínimo corresponde a R$ 600. Além do valor mínimo, há o pagamento de 3 adicionais. O benefício variável familiar Nutris paga 6 parcelas de R$ 50 a mães com R$ 50 a mães de bebês de até 6 meses de idade para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 às famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outros, e de R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos. No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos 10 dias úteis de cada mês. O beneficiário pode consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco. JD1 no ar. JD1 no ar. A semana começa com 4.870 oportunidades de emprego em 35 cidades de Mato Grosso do Sul. Há oportunidades em 516 ocupações diferentes nas áreas de indústria, comércio e serviços, além de estágio e cargos exclusivos para pessoas com deficiência, PCDs. Campo Grande lidera o número de vagas disponíveis com 1.467 oportunidades de trabalho para 216 ocupações. Entre as vagas disponíveis estão 119 vagas para auxiliar de linha de produção, 100 vagas para carreteiro, outras 84 vagas para auxiliar de lanchonete, entre outras. A cidade de Chapadão do Sul é a segunda do estado com maior número de vagas disponíveis, sendo 407 oportunidades de emprego. Entre as vagas estão 42 para motorista carreteiro, 28 para servente e mais 20 vagas para mecânico de manutenção de tratores. A instituição avisa que todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer
momento sem aviso prévio. Quem quiser conferir as vagas e até buscar o agendamento pelo aplicativo pode acessar o MS Contrata Mais para Trabalhadores e conferir todas as oportunidades do estado. JD1 no ar. E após 5 meses fechado, o aeroporto de Porto Alegre volta a operar voos comerciais a partir de hoje. Os detalhes na reportagem de Raquel Mariano. A reabertura oficial será na segunda-feira, com 80% da capacidade operacional. E já estão confirmados 71 pousos e decolagens no principal aeroporto da região sul, que ficou fechado por mais de 160 dias, desde que o estado atravessou um dos piores eventos climáticos registrados na história. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, afirmou que a reabertura do aeroporto marca um importante recomeço. O estado que enfrentou a sua maior tragédia vai sair desta tragédia mais forte e melhor do que era. Nós só não teremos condições de devolver às famílias gaúchas as vidas que foram perdidas. Mas tudo mais que for reconstruído, vai ser reconstruído melhor. Este aeroporto, que será reinaugurado, ele tem uma pista melhor, ele é mais moderno, ele é um aeroporto ainda melhor do que era. Cada estrada que está sendo recuperada, cada unidade de saúde, cada escola, ela vai vir mais moderna, ela vai vir melhor do que ela era antes. Já o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou a relevância econômica que a reinauguração do Salgado Filho representa para os gaúchos. Para o turismo de negócios, para o turismo de lazer, para o escoamento do transporte de cargas e com a retomada do aeroporto, nesses próximos 3 meses, a gente vai ativar ainda mais a retomada da economia do Rio Grande do Sul. De acordo com a Fraport, concessionária responsável pela gestão do terminal, a partir do dia 16 de dezembro, devem ser retomados os voos internacionais e as empresas aéreas Azul, Gol e Latam estão com as vendas de bilhetes abertas. Reportagem Raquel Mariano. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1 Notícias.com JD1 Notícias.com JD1Notícias.com. A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no nosso portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. Celso Augusto Ximenes, de 32 anos, foi morto a golpes de pauladas na madrugada desse domingo na rua Garibaldi Grubert, em Jardim, após um desentendimento com um suspeito que fugiu do local após o crime. Segundo o site Jardim MS News, o homicídio ocorreu enquanto todos estavam bebendo na casa de uma testemunha. Celso e o suspeito teriam começado a discutir sobre facções do crime, momento em que a vítima agrediu o autor. Ele saiu do local, foi em casa e voltou acompanhado do irmão, portando pedaços de madeira, e juntos deram vários golpes na cabeça da vítima e saíram do local em uma motocicleta. O corpo de bombeiros foi acionado e socorreu Celso, mas ele morreu assim que chegou no Hospital Marechal Rondon, em Jardim. A Polícia Civil e a Polícia Militar encontraram os 2 suspeitos em uma residência horas depois. Depois de 4 dias desaparecida, a funcionária pública aposentada Neuza Moura da Silva foi encontrada morta no final da tarde de sábado em uma gruta na região de Bodoquena. Segundo o site O Pantaneiro, ela havia saído de casa para consertar um encanamento de uma mina de água na propriedade rural. Uma das suspeitas levada em consideração neste primeiro momento é que ela tenha passado mal e morrido no primeiro dia de desaparecimento. O corpo foi encontrado por brigadistas do Preve Fogo que estão combatendo incêndios na região.
O corpo foi encontrado em uma gruta de difícil acesso a 2 quilômetros de onde ela havia saído. A Polícia Civil vai investigar o desaparecimento e morte da vítima. E o presidente Lula cancelou sua ida a Kazan, na Rússia, para participar da 16ª cúpula de líderes do BRICS, depois de sofrer uma queda em acidente doméstico no último sábado e bater a cabeça, levando 5 pontos. A avaliação da equipe médica do Hospital Sírio-Libanês de Brasília, que atendeu o presidente, recomendou, por precaução, evitar viagens de longa distância. Conforme o boletim médico do hospital, Lula sofreu um ferimento curto contuso em região occipital, que se caracteriza pelo corte e trauma mais profundo nos tecidos abaixo da pele na parte posterior do crânio. A participação de Lula na reunião do BRICS será feita por videoconferência, informou a Presidência da República. A cúpula vai de 22 a 24 de outubro e será o primeiro encontro com os novos países membros do bloco desde a admissão da Arábia Saudita, Egito, Irã, Etiópia e Emirados Árabes. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E vamos ouvir agora aqui no JD1 no ar o informativo diário do Senar MS. O Senar MS já ajudou o seu Reginaldo, que planta tomate em Antônio João. A gente fica muito grato, porque graças ao Senar, a gente está hoje mais tranquilo. O Tadeu, que tem gado leiteiro lá em Brasilândia. Primeiro ano de experiência que a gente teve aí, a gente passou de 30 litros de produção por dia para 120, com o mesmo gado. E muitos outros produtores. Você confere essas histórias de sucesso do Senar MS no quadro Transformando Vidas, toda sexta-feira nas redes sociais do Sistema FamaSul. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. O endividamento e as perdas no patrimônio familiar causado pelo vício em apostas online tem levado casais a divórcios no país. Por isso, uma comissão parlamentar de inquérito será instalada no Senado para investigar a crescente influência dos jogos virtuais de apostas no orçamento das famílias brasileiras. A reportagem é de Janaína Araújo. As apostas online, conhecidas como bets, têm representado um problema para muitas pessoas. Segundo a advogada especialista em direito de família e sucessões, Messes da Silva Nunes, os pedidos de divórcio devido ao vício em apostas online de um dos cônjuges e o consequente comprometimento do patrimônio familiar já são uma realidade. Está aumentando o número de divórcios motivado pela questão do vício em jogos, principalmente nessas bets. A pessoa se torna compulsiva e vai buscando alternativas de arrumar dinheiro, fazendo empréstimo, usando cartão, estourando patrimônio sem conhecimento da família, com falsificação da assinatura do outro cônjuge. Tudo isso está acontecendo. A advogada explica que quando o regime de casamento é de comunhão parcial de bens, em que após a união tudo que foi conquistado é dividido igualmente entre os cônjuges, as dívidas de jogos ficam a cargo da pessoa que contraiu esses débitos, devendo a partilha de bens ser feita de modo compensatório. Num divórcio, eles devem fazer esse ajuste e a pessoa que não tem o problema deve ficar com um valor maior nesta partilha para compensar eventuais bens que tenham sido perdidos em razão da dívida de jogo. Uma comissão parlamentar de inquérito será instalada no Senado para investigar a crescente influência dos jogos virtuais de apostas no orçamento das famílias brasileiras. JD1 no ar. Esporte. Agora aqui no JD1 no ar, o Dininho Almeida tem as últimas notícias esportivas. Estamos chegando nesta segunda-feira com notícias esportivas. Fórmula 1. O Grande Prêmio dos Estados Unidos coroou Charles Leclerc como o grande vencedor, mas a Fórmula 1 já dá sequência na rodada tripla e cruza a fronteira para realizar o Grande Prêmio do México. A prova na capital mexicana será a 20ª etapa da temporada e está programada para o próximo final de semana, entre os dias 25 e 27 de outubro. O circuito Hermanos Rodrigues já sediou 23 corridas da principal categoria do automobilismo mundial em 3 períodos distintos. A pista fez sua estreia em 1963 com a vitória de Jim Clark e seguiu no calendário até 1970. Depois retornou entre os anos 86 até 92, quando se ausentou por mais de 2 décadas.
Depois de algumas reformas, principalmente com a remoção da curva Peralta e impulsionada pela popularidade de Sérgio Pérez, a pista retornou ao certame em 2015. De lá para cá, Max Verstappen é o maior vencedor com 5 visitadas ao topo do pódio, incluindo na edição do ano passado. Champions League da Ásia. Neymar está de volta ao Al Hilal após um ano sem jogar devido à ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, recuperado da lesão sofrida em jogo da seleção brasileira contra o Uruguai em 17 de outubro do ano passado. O brasileiro confirmou presença na partida desta segunda-feira contra o Al Ain dos Emirados Árabes Unidos pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia. Abre aspas, estou de volta, fecha aspas, declarou o camisa 10 do time saudita. Neymar foi confirmado pelo Al Hilal entre os jogadores relacionados para a viagem a Abu Dhabi, mas não é provável que comece entre os titulares. Além do retorno do camisa 10 brasileiro, o jogo marca o reencontro com o responsável pela única derrota do Al Hilal na temporada passada. Em abril, o Al Ain eliminou o time saudita na semifinal da Champions da Ásia, mesmo perdendo por 2-1 o jogo de volta em Riad, graças à vitória por 4-2 na ida. Copa do Brasil. O Flamengo é finalista da Copa do Brasil pela 10ª vez em sua história. Com 1 a menos desde os 27 minutos do primeiro tempo, o rubro-negro conseguiu segurar o empate em 0-0 até o fim e eliminou o Corinthians da Neoquímica Arena no jogo de volta da semifinal. No Maracanã, a equipe comandada por Felipe Luiz havia vencido por 1-0. Depois de eliminar o Corinthians, o Flamengo vai encarar o Atlético Mineiro nas finais da Copa do Brasil. Os jogos serão disputados nos dias 3 e 10 de novembro, 2 domingos. Campeonato Brasileiro da Série A teve vários jogos durante toda a semana depois da data FIFA. E ontem, fechando a rodada, o Palmeiras visitou o Juventude e venceu. Num duelo de 8 gols, 3 deles de Rafael Veiga, o Palmeiras goleou o Juventude em Caxias do Sul e voltou a encostar no Botafogo, que ainda lidera o Campeonato Brasileiro. Além de Veiga, Estevão e Richard Rios marcaram pelo Palmeiras, enquanto pelo Juventude, que chegou a empatar a partida 2 vezes, Danilo Boza, Ronaldo e Edson Carioca fizeram os gols. A vitória deixa o Palmeiras a 1 ponto do Botafogo. Os cariocas lideram com 61 pontos, os paulistas chegaram a 60, ambos com 18 vitórias. O Juventude viu a zona de rebaixamento se aproximar. O time é o 14º colocado com 34 pontos, 2 a mais do que o Corinthians, o 17º. Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. Proposta aprovada em plenário dá poderes aos municípios de atuarem na fiscalização das empresas de energia elétrica. A reportagem é de Antônio Vital. Depois do apagão que durou dias e deixou milhares de famílias sem energia em São Paulo, o plenário da Câmara aprovou o projeto que dá aos municípios e ao Distrito Federal o poder de fiscalizar a prestação de serviços das distribuidoras. A proposta também prevê que a interrupção no fornecimento de energia elétrica pode acarretar para a concessionária multa de no mínimo 20% da média das faturas cobradas das unidades consumidoras nos 3 meses anteriores ao apagão. Essa multa pode dobrar se a interrupção for superior a 24 horas. O projeto foi apresentado pelos deputados Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, e Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo. No plenário, teve parecer favorável do relator, deputado Kleber Verde, do MDB do Maranhão. A proposta altera uma lei de 1995 que trata dos processos de outorga das concessões e permissões para as distribuidoras de energia. Hoje, esses contratos não passam pelos municípios e a proposta aprovada delega a eles a atividade complementar de fiscalização. O relator Kleber Verde justificou a necessidade de incluir os municípios na fiscalização dos serviços prestados pelas distribuidoras a partir dos recentes casos de apagões ocorridos em diversos estados. Em São Paulo, mais de 250 mil residências ficaram sem luz por mais de 5 dias. No Acre, em agosto, mais de 200 mil consumidores ficaram sem energia elétrica. Em 2023, 15 dos 16 municípios do Amapá também tiveram fornecimento interrompido. Para o relator, a centralização dos contratos e da fiscalização no governo federal e na Agência Nacional de Energia Elétrica impede que os principais interessados, os municípios, atuem na prevenção e solução de problemas. É no município onde tudo acontece. Então é fundamental e necessário, imprescindível, que ao município caiba exatamente esse papel de fiscalizar. Basta ver o que aconteceu agora recentemente em São Paulo. Ainda hoje temos lá milhares de famílias sem energia. E a companhia e a Enel, que é responsável pela
Distribuição de Energia, até hoje não conseguiu consolidar e resolver este problema. Então se faz necessário e urgente a aprovação de uma matéria como essa, colocando ao município também o papel de fiscalizador da prestação desses serviços. Os municípios também terão que ser ouvidos antes da licitação e contratação da distribuidora, como maneira de dar subsídios aos contratos de acordo com seus interesses. Os consórcios formados por mais de um município para a gestão compartilhada de energia elétrica e iluminação também poderão fazer essa fiscalização. A multa a ser aplicada às concessionárias de energia foi acrescentada ao texto pelo relator, a partir de emenda apresentada pelo deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. Para a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, dar mais poderes aos municípios pode prevenir novos apagões. Ele realmente faz algo que eu considero de grande importância: descentralizar a fiscalização. Ele amplia, na verdade, o rol dos entes legitimados a fiscalizarem os contratos de concessão, né, de energia elétrica, em que a gente percebe na cidade de São Paulo a queda da energia, que aí fica um jogando a culpa para o outro. O projeto que dá mais poderes aos municípios na fiscalização dos serviços de distribuição de energia elétrica e prevê multa de no mínimo 20% do total de todas as contas de luz no caso de apagão, seguiu para análise do Senado. De Brasília, Antônio Vital. Comissão aprova projeto que destina verbas do Fundo do Clima para ações urbanas de prevenção aos efeitos de chuvas e inundações. Os detalhes na reportagem de Maria Neves. Aprovado na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, projeto da deputada Dandara, do PT Mineiro, destina recursos do Fundo Nacional sobre Mudanças do Clima para o financiamento de projetos de enfrentamento a inundações e alagamentos severos nas cidades. Como explica a autora, a proposta se inspira no conceito de cidade esponja. Dandara esclarece que essa concepção de cidade foi criada pelo arquiteto e paisagista chinês Kong Jianyu, inspirada na maneira como as populações asiáticas lidam com grandes volumes de chuvas no período das monções. Esse sistema busca criar espaços urbanos permeáveis para reter a água das chuvas até a absorção pelos lençóis freáticos. Isso pode ser feito por meio de estratégias como plantio de árvores, criação de jardins e utilização de pavimentos de ruas e calçadas que não impermeabilizem o solo. Diante das tragédias ocorridas recentemente por causa de chuvas, como as observadas no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, por exemplo, o relator do texto na Comissão de Meio Ambiente, deputado Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro, ressalta a importância das mudanças para enfrentar o problema. As cidades esponjas são as mais aptas para a absorção das águas pluviais por um maior cuidado com a superfície que garante a permeabilidade. Elas são, assim, mais resilientes, adaptadas às mudanças do clima e capazes de mitigar os seus efeitos danosos. Pelo projeto em análise, o Fundo do Clima poderá financiar ações que tenham como objetivo o uso de paisagem urbana para drenar, captar e reaproveitar águas de chuva e de inundações. Poderão ser financiadas também a criação e a manutenção de espaços permeáveis para conter o excesso de água. Isso inclui jardins, valas e parques. A proposta também prevê o financiamento do uso de asfalto, calçadas, telhados e coberturas permeáveis e com capacidade de absorção. Na opinião de Marcelo Queiroz, o projeto é importante porque os modelos urbanos tradicionais, baseados em diminuição dos espaços verdes, canalização de rios e impermeabilização, estão esgotados. O deputado afirma que as cidades com esse padrão de urbanização se tornaram uma armadilha, em que as chuvas deixam um rastro de destruição. O parlamentar cita dados do Atlas Digital de Desastres no Brasil, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Segundo afirma, o Atlas mostra que só nos últimos 5 anos, quase 1.700.000 pessoas ficaram desalojadas por catástrofes hidrológicas. Cerca de 256 mil ficaram desabrigadas e centenas foram mortas ou se encontram desaparecidas. As secas representam a outra face do problema. Como afirma Marcelo Queiroz, a falta de capacidade de absorção das águas dificulta a manutenção dos níveis dos aquíferos e a recomposição dos
reservatórios. Situação que o deputado considera inaceitável, principalmente porque a maior parte das cidades brasileiras se encontraria em locais de clima chuvoso, em condições propícias para a reserva de água. Diante disso, o deputado defende que utilizar o Fundo do Clima para promover cidades mais adaptadas às mudanças climáticas é fundamental. Essa mudança de paradigma de produção do espaço urbano que aumenta sua resiliência e sustentabilidade é, sem dúvida, o tipo de ação que precisa ser promovida entre os esforços brasileiros para adaptação e mitigação dos impactos das mudanças do clima. O projeto ainda será analisado pelas comissões de Desenvolvimento Urbano, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. De Brasília, Maria Neves. Com a apresentação de Wesley Paiva, termina aqui o JD1 no ar de hoje, segunda-feira, dia 21 de outubro de 2024. Essa é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo, acesse a qualquer momento o nosso portal www.jd1noticias.com. Uma boa segunda e uma excelente semana a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.